rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês, galera, sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians contra Flamengo, na Neoquímica Arena. O jogo terminou 0-0, digamos que terminou em empate, a igualdade no placar, mas foi um jogo que o Flamengo teve algumas chances de sair com a vitória. Na verdade, o Flamengo teve mais próximo de vencer do que o Corinthians. E acredito que o Corinthians poderia ter tido uma postura totalmente diferente, né, nessa final, jogando diante de sua torcida. Poderia ter se arriscado um pouco mais para tentar pelo menos sair com uma vantagem nesse jogo de ida, né, jogando em casa, diante dos torcedores. E o Flamengo em si fez uma partida boa. Não foi uma partida ruim do Flamengo. Não é para se lamentar porque o Flamengo, digamos que, não venceu o Corinthians. Acredito que o Flamengo ter saído ali da Neoquímica Arena com um empate, sem ter perdido, foi um resultado muito bom. Porque aqui no jogo do Rio de Janeiro, no Maracanã, o Flamengo provavelmente vai estar com uma postura totalmente diferente, o Corinthians também. Então, para o Flamengo em si não foi um resultado tão ruim esse empate. Seria muito pior se tivesse perdido num detalhe, sabe? Então acredito que o flamenguista não tem tanto o que se lamentar nisso tudo, nesse placar final empatado. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade, estou com uma meta para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, então aos poucos eu procuro trazer para vocês muitos assuntos sobre futebol, clubes, jogadores, treinadores, quem promove o futebol, quem proporciona o espetáculo nisso tudo, sabe? Então, aqui nesse canal tem muitas coisas boas, tem registro na arquibancada, tem a minha presença em eventos esportivos com o jogador de futebol ao lado do torcedor, o torcedor estando ao lado do ídolo. Tem um torneio de favela que está tendo aqui na comunidade, cenas emocionantes, inéditas, campeonato de favela, coisas que você vai encontrar só aqui nesse canal. Então, clica nesse botão vermelho, se inscreve nesse canal, você vai estar me ajudando, você vai estar me fortalecendo nisso tudo. E eu vou deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, eu acredito que o Corinthians, nesse jogo de ida, eu acredito que o time poderia ter tido uma postura diferente dentro de campo para, digamos que, impulsionar quem estava na arquibancada. A torcida compareceu em peso, fez uma festa bonita, mas a torcida em si não inflamou. Eu acredito que a torcida do Corinthians, gigantesca, poderia ter feito a diferença nessa partida. Vamos colocar assim um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. A festa que a torcida do Flamengo fez naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, aquela virada do Flamengo. O que os torcedores fizeram na arquibancada, empurraram o time à vitória, sentiram que aquele jogo ali o Flamengo tinha que vencer, o Flamengo tinha que virar, criaram uma atmosfera toda a favor do Flamengo naquele jogo e deu tudo certo. O Corinthians hoje em campo tinha que ter, digamos que, se lançar ao ataque, se arriscar nesse jogo, para os caras que estavam na arquibancada entenderem o espírito dos jogadores em campo. Faria muita diferença para esse jogo, de verdade. Então foi um jogo pesado, um jogo grande, uma final de campeonato, os corintianos presentes na arquibancada, mas que não teve tanto aquele peso da torcida, o calor da galera na arquibancada. Você de longe você consegue perceber quando a torcida está inflamada e quando não está tão inflamada. Então, a torcida do Corinthians em si poderia ter feito muita diferença. Eu não vou nem dizer que a culpa é da torcida em si, do time, porque o Corinthians em muitos momentos respeitou o Flamengo. O Corinthians em muitos momentos entendeu que ali do outro lado tinha um time superior, um time que tem jogadores, digamos que com um poder de decisão maior, vamos colocar assim, jogadores digamos, jogadores com muita qualidade do Flamengo. E o Corinthians em certos momentos respeitou demais o Flamengo nessa final. No primeiro tempo eu posso até dizer que teve um equilíbrio, a gente pode dizer que o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, mas no segundo tempo o Flamengo teve muito mais chances, sabe, rapaziada? E uma coisa que eu não consigo entender tanto, que esse time do Corinthians nessa fase atual, esse time não é ruim, sabe? Eu falei com vocês lá atrás que esse time do Corinthians melhorou demais em comparação àquele mesmo Corinthians que esteve em campo naquele 2-0 contra o próprio Flamengo na Libertadores, sabe? É um Corinthians que mudou totalmente a postura. Esse time do Corinthians, o titular em si, é muito bom. É um time bom, tem bons jogadores, tem qualidade, sabe? Um time que cresceu muito na temporada. Então, tinha que ter tido uma postura diferente para esse jogo, para essa final, sentir um pouco
o jogo em si, tentar fazer um jogo de igual para igual para o Flamengo, mesmo sabendo que é arriscado, mas por ser o primeiro jogo, pela torcida na arquibancada, poderia ter partido um pouco mais para esse lado, sabe? Eu acredito que o time em si do Corinthians fez uma partida razoável. Eu acredito que o Vitor Pereira, ele falhou nas substituições, porque ali era jogo para deixar o Roger Guedes e o Renato Augusto até o final do jogo. Não vou dizer até o final porque tem questão física em muitos jogos, mas pelo menos até os 40 do segundo tempo. Até o jogador falar, não dá mais para mim, vou tirar. Porque são jogadores com poder de decisão. O Roger Guedes, querendo ou não, é jogador que decide partidas, faz gol importante, dá assistências. Esses caras têm que ir até o final. O Renato Augusto nem se fala, um dos pilares daquele meio de campo ali, um dos principais jogadores do meio. Então, não é jogador para sair no decorrer do segundo tempo. A não ser que o cara peça para sair, o cara tenha se machucado, pediu para sair, entendeu? Então, eu acredito que o Vitor Pereira se equivocou aí, poderia ter esperado um pouco mais para tirar esses dois jogadores, porque depois quem entra não é a mesma qualidade dos caras que iniciaram jogando. Todo respeito a quem veio do banco de reserva, mas tem uma queda de rendimento ali. Eu até tentei compreender o Vitor Pereira, poxa, caraca, vou tirar vou mexer no time porque o Flamengo tá vindo muito para cima, o Flamengo tá tendo muitas chances, mas eu vou tirar esses dois jogadores, mas logo esses dois jogadores, sabe? Então acredito que o Vitor Pereira vacilou nesse quesito. E do lado do Flamengo, uma partida boa do time. O Flamengo produziu, construiu jogadas, teve um erro aqui ali naquele lance do Léo Pereira no meio de campo, que o Roberto sai frente ao goleiro, consegue driblar o Davi Luiz, vê um Thiago Maia gigantesco salvando aquela bola ali. Eu acredito que todo flamenguista ficou com o coração na mão, né? Todo flamenguista deu aquele bico ali junto com o Thiago Maia naquele lance, porque foi um lance bem capital. Acredito que se o Yuri Alberto consegue finalizar aquela bola ali, ia pro gol, sabe? E aí o Thiago Maia salvou o Flamengo ali, mas o Flamengo, digamos que se lançou o ataque, o Flamengo construiu jogadas, teve Léo Pereira, teve Davi Luiz botou uma bola no travessão, que eu me recordo. Teve também o Gabigol, teve algumas chances, Pedro não teve tantas chances nesse jogo. É até inusitado que o Gabigol teve, vamos dizer assim, 2 chances. Aquela segunda foi a queima-roupa, a defesa do Cássio, não dá para lamentar tanto. Tem um Gil ali no cangote dele também para atrapalhar na jogada. Primeira jogada em si, ali aquela jogada rápida, troca de passe do Pedro, a bola corre um pouco, o Gabigol não consegue alcançar tanto. E o Pedro não teve tanta chance. É até inusitado que eu falo que, vamos dizer assim, poxa, será que aquela bola ali que o Gabigol chutou, aquela finalização que o Cássio salvou a queimar-roupa, será que se fosse nos pés do Pedro, nessa fase monstruosa dele, absurda, será que o Pedro não marcaria aquele gol, mesmo com o Cássio do outro lado? Então, é até umas dúvidas que a gente fica no ar em si, né, quando acontece alguns lances desses. Mas eu gostei do jogo do Flamengo. O Rodinei um pouco mais recuado, o Rodinei sem aquele poder ofensivo, muito tomando cuidado também pelos pontos do Corinthians, que são bem perigosos. João Gomes tem um questionamento em si pelo jeito que ele tomou o cartão amarelo no início do jogo, sabe? O juiz foi muito rigoroso ali. Deu a perceber que foi um pouco pela influência dos jogadores do Corinthians, sabe? E aí tem também João Gomes, tem o lado em si da arbitragem no jogo. O meu questionamento na arbitragem nesse jogo foi mais esse lance do João Gomes. O lance do pênalti é bem questionável, porque eu já vi esse lance várias vezes. Eu acredito que o árbitro poderia sim marcar o pênalti, não seria nenhum absurdo, porque eu pensei que a bola resvala na barriga, ou a bola quica no chão antes de bater no braço se eu não me engano, o lance ali é o Léo Pereira, mas não tem, parece que a bola vai direto pro Léo Pereira, e como vai no braço aqui, na ordenança é pênalti, sabe, rapaziada? Eu fui ver esse lance minutos depois, puxa um replay aqui, ali, ver outro ângulo. Se o juiz marcasse, não seria nenhum absurdo, sabe? Vale uma ressalva nisso tudo que esse mesmo lance do que o juiz poderia ter marcado pênalti para o Corinthians, recentemente eu vi alguns lances bem parecidos que os juízes não marcaram pênalti. Então, fica uma coisa que a gente tenta entender o critério. Cara, a gente viu lances bem parecidos em outros jogos, envolvendo outros times, o juiz não marcou. E aí, chega numa final, tem que marcar por causa da regra, umas coisas difíceis da gente entender, sabe? Mas no geral, rapaziada, eu acredito que, falei no início do vídeo, que o flamenguista pode se lamentar, entre aspas, em si, porque o time produziu, o time conseguiu construir alguma jogada, não foi aquele domínio absoluto, então
Poderia ter saído um golzinho aqui, um golzinho ali do Flamengo, uma vitória, mas o 0 a 0 em si, no final, não foi ruim, sabe? O Corinthians em si foi com uma proposta mais, digamos que, conservadora, uma proposta mais retraída, de tentar sair vivo pro jogo do Maracanã, e conseguiu, sabe? O Corinthians conseguiu o que queria, sabe? Então, eu acredito que pro Corinthians o empate foi muito bom, porque se mantém vivo contra um adversário que ele respeitou demais nesse jogo, ele reconheceu a superioridade do Flamengo, e o Flamengo construiu, criou, teve oportunidades, teve alguma chance de gol, foi ao ataque, conseguiu trocar passe muitas das vezes, principalmente no segundo tempo, só não marcou, sabe? Eu acredito que não foi um domínio tão absoluto a ponto de o rubro-negro ficar irritado ou bolado, porque o Flamengo não venceu a partida. Então, acredito que o 0 a 0 no final não foi um resultado tão ruim, tanto para o Corinthians, tanto para o Flamengo. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui nesse assunto. Diz aí o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês acharam dessa partida, desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Correspondeu às expectativas? Você acha que o Corinthians realmente poderia ter se arriscado um pouco mais por estar jogando em casa, pelo fator torcida? E o Flamengo? O Flamengo construiu jogadas, o Flamengo merecia vencer. O empate foi ruim para o Flamengo. Vocês acham que o Flamengo dava para sair com uma vitória ali de São Paulo? Deixe seu comentário aqui, deixa sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a subscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!